Você já teve a sensação de que certos encontros mudaram sua vida, como se já conhecesse aquela pessoa há milênios? Ou que determinadas dores, medos e sonhos não começaram nesta vida, mas são ecos de algo mais antigo? Algo que te acompanha há muito mais tempo do que sua memória alcança? E se eu te dissesse que há uma razão profunda para isso? E que sua alma já carregava esse enredo muito antes de você nascer? Helena Blavatsky, uma das mentes mais enigmáticas do século XIX, não apenas acreditava nisso. Ela dedicou sua vida a revelar verdades ocultas que o mundo moderno ainda insiste em ignorar. Na visão dela, o nascimento não é um começo, nem a morte é um fim. O que chamamos de vida é apenas um capítulo, um fragmento temporário de uma jornada muito maior. Uma jornada espiritual que atravessa eras, corpos e mundos. Blavatsky nos apresenta a reencarnação não como uma crença, mas como uma lei universal, tão real quanto a gravidade, tão inevitável quanto o tempo. E se a reencarnação é o palco onde a alma atua, o karma é o roteiro invisível que molda cada cena. Nada é por acaso. Nada é punição. Tudo é consequência. Tudo é aprendizado. Mas ao contrário do que muitos imaginam, karma não é castigo, e reencarnação não é uma repetição sem propósito. Blavatsky nos convida a enxergar além do véu da aparência e a compreender a mecânica espiritual por trás dos eventos da vida. Os obstáculos que você enfrenta, os dons que possui, os padrões que se repetem, até mesmo os amores que parecem predestinados, tudo isso, segundo ela, são resultados diretos das ações que sua alma acumulou em existências anteriores. Você não está preso a um destino. Você está colhendo as sementes que você mesmo plantou. E agora, tem nas mãos a chance de semear algo novo. Essa percepção muda tudo. Deixa de haver espaço para vitimismo ou aleatoriedade. Passamos a viver com mais consciência, responsabilidade e reverência pela existência. O que você sente como dor pode ser uma cura em andamento. Aquilo que te frustra pode estar abrindo caminho para a sua libertação. Blavatsky dizia que a alma não evolui por sorte ou milagre, mas por esforço, por coragem e por consciência. Cada vida é uma escola. Cada renascimento é uma oportunidade para transformar ignorância em sabedoria, egoísmo em compaixão, medo em luz. E é nesse ponto que a filosofia teosófica se torna mais do que uma doutrina. Torna-se um chamado. Um chamado para viver com profundidade, para olhar seus conflitos com olhos de alquimista, para entender que a dor tem propósito e que até os erros mais sombrios podem ser transmutados. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque precisamos estar. E a vida, por mais dura que pareça, é exatamente o que sua alma pediu para evoluir. Blavatsky ensinava que o karma não é um juiz impiedoso, mas um espelho perfeito. Ele não pune, apenas reflete. Ele nos mostra com exatidão matemática o que precisamos ver para despertar. E quando esse despertar acontece, quando o ser humano compreende que tudo o que viveu, vive e viverá, está conectado a uma cadeia de causas e efeitos espirituais, então surge a liberdade. A verdadeira liberdade. Aquela que não depende do mundo externo, mas de uma profunda reconciliação com a própria alma. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem nascer com dons extraordinários, enquanto outras carregam sofrimentos desde a infância? Por que há tanta desigualdade de experiências, mesmo entre aqueles que se esforçam igualmente? Blavatsky não aceitava explicações simplistas. Para ela, tudo está inserido numa trama maior, e a reencarnação é a chave para compreendê-la. Ao aceitar essa verdade, a alma deixa de lutar contra o tempo e começa a trabalhar com ele. Imagine, então, que sua vida atual é apenas uma das páginas de um livro escrito por você mesmo. E mais, que agora, neste exato momento, você está decidindo o que será escrito nas próximas páginas. O que você faz hoje, o que você sente, o que você escolhe, tudo isso está construindo o cenário da sua próxima existência. Blavatsky não queria que acreditássemos nela cegamente.
mas que buscássemos esse conhecimento dentro de nós, nas intuições mais profundas da alma. Porque a alma sabe, ela sempre soube. E é por isso que este vídeo existe, para lembrar você do que já está gravado no silêncio do seu ser. Daquela memória espiritual que pulsa em cada arrepio inexplicável, em cada sonho estranho, em cada conexão que desafia a lógica. A reencarnação não é fantasia. O karma não é superstição. São as engrenagens ocultas da vida. E quando você compreende essas engrenagens, você não só entende sua história, você começa a transformá-la. Porque no fim, não estamos presos ao passado. Estamos aqui para libertá-lo. E isso começa agora. A lei que move o invisível. Não há movimento no universo que seja aleatório. Atrás de cada gesto, de cada pensamento, há uma força silenciosa que observa, organiza e responde. Helena Blavatsky chamava essa força de a lei, a inteligência invisível que estrutura todas as coisas. No coração dessa lei estão duas verdades inabaláveis: reencarnação e karma. Para ela, esses não são conceitos filosóficos ou religiosos, são mecanismos cósmicos como a gravidade ou o magnetismo, que regem o destino da alma ao longo de incontáveis existências. A vida não começa com o nascimento e tampouco termina com a morte. Essas são apenas pausas entre atos de um drama cósmico que se desenrola há milênios. Cada existência é uma resposta à anterior. O karma não escolhe suas vítimas, ele apenas devolve à alma aquilo que ela mesma projetou, seja luz ou sombra. Quando compreendemos isso, deixamos de nos ver como vítimas do mundo e passamos a nos reconhecer como autores de nossa própria história, mesmo quando não lembramos como ela começou. Blavatsky ensinava que tudo o que é vivido, sentido, criado ou destruído deixa uma marca invisível no campo energético da alma. Essa marca, esse registro, permanece, atravessando a barreira da morte, como uma semente que aguarda o solo fértil da próxima vida. E quando renascemos, renascemos exatamente onde paramos, não fisicamente, mas espiritualmente. Nada se perde, nada é esquecido. A alma é o livro vivo de todas as suas encarnações. E aqui surge a pergunta que incomoda e desperta. O que estamos criando agora que nos acompanhará para além desta vida? Para Blavatsky, o presente não é um destino fixo, mas uma ponte entre o passado e o futuro. Se sofremos hoje, é porque plantamos ontem. Se despertamos hoje, é porque escolhemos olhar para dentro. A mudança começa quando entendemos que o karma não é uma prisão. É um espelho. E o que ele reflete não é castigo, mas a oportunidade de cura, de reparo, de evolução. Aqueles que ignoram a reencarnação vivem como quem caminha sem rumo, acreditando que a vida é curta, que o sofrimento é injusto, que o acaso governa tudo. Mas quem desperta para essa verdade, sente o chão mudar sob os pés. Percebe que cada experiência tem um porquê, que cada dor tem um propósito, que cada recomeço é uma chance sagrada. E nesse despertar silencioso, começa a jornada real da alma, aquela que Blavatsky chamou de caminho da sabedoria oculta, onde cada passo é luz sobre as próprias sombras. O sofrimento. Como código da alma. A mente comum tende a reagir com revolta diante do sofrimento. Por que pessoas boas adoecem? Por que inocentes enfrentam tragédias? Por que a vida parece tão injusta? Mas Blavatsky nos ensina a olhar além da superfície, a enxergar a vida como uma tapeçaria cósmica, cujos fios invisíveis entrelaçam não apenas esta existência, mas todas as anteriores. O sofrimento à luz da teosofia não é punição divina, mas revelação. É a alma mostrando onde ainda existe desequilíbrio, onde ainda há lições não compreendidas. Ninguém sofre por engano. Blavatsky deixa claro: todo efeito tem uma causa, mesmo que esta esteja sepultada nas dobras do tempo. Aquilo que hoje chamamos de azar pode ser, na verdade, a restituição de algo que não soubemos harmonizar em outra vida.
O universo não castiga, ele equilibra. E por mais cruel que isso pareça em um primeiro olhar, existe uma justiça superior nesse sistema. Uma justiça que ultrapassa os tribunais humanos e se manifesta como sabedoria do espírito. É por isso que dois destinos nunca são iguais. Existem almas que renascem para reparar erros, outras para acelerar seu desenvolvimento, e ainda outras que voltam voluntariamente para auxiliar o progresso coletivo. A dor que enfrentamos pode ser uma libertação adiantada, um resgate, uma lapidação. Helena Blavatsky dizia que o verdadeiro iniciado não foge do sofrimento, mas o observa com olhos de aprendiz. Pergunta: o que preciso compreender aqui? Em vez de se vitimizar, ele escuta os sinais que a vida envia. E quando fazemos isso, quando paramos de resistir e começamos a interpretar, tudo muda. Descobrimos que a dor carrega códigos profundos, que a perda revela apegos, que a solidão desnuda carências, que o fracasso quebra máscaras. Tudo aquilo que queremos evitar pode conter exatamente aquilo que precisamos lembrar. Blavatsky nos dizia que a alma se fortalece quando aceita os ciclos da vida como partes de um plano maior, muito mais amplo do que nossos olhos físicos podem ver. Mas essa aceitação não é resignação passiva, é um ato de sabedoria ativa. É compreender que, mesmo nas situações mais sombrias, há uma inteligência superior operando em silêncio, que mesmo a lágrima mais amarga pode ser o início de um grande despertar, e que ao invés de perguntar por que eu, podemos começar a perguntar para quê. Nesse momento, deixamos de ser apenas corpos reagindo à vida e nos tornamos consciências cocriando o próprio destino. É aí que a alma começa a lembrar quem ela realmente é. O tempo não apaga, ele aperfeiçoa. Para quem vive apenas com os olhos voltados para o agora, o tempo parece ser um inimigo. Ele desgasta, envelhece, apaga. Mas para quem compreende a alma, o tempo é um aliado silencioso. Helena Blavatsky nos lembra que o espírito não se mede em anos, mas em ciclos. E a reencarnação é a prova disso. Cada vida não é um recomeço, mas uma continuação. Como páginas de um mesmo livro, as existências se encadeiam, revelando uma narrativa profunda que vai se lapidando vida após vida. A cada retorno ao mundo material, a alma traz consigo o que aprendeu, o que precisa curar, o que precisa transcender. O corpo muda, o nome muda, a cultura muda, mas o núcleo da consciência permanece. Blavatsky comparava esse processo a uma escada invisível. Cada encarnação é um degrau. Alguns sobem com esforço, outros caem e precisam subir de novo, mas nenhum passo é desperdiçado. Mesmo as quedas têm seu papel no aperfeiçoamento do ser. O que parece lento ou repetitivo para os olhos impacientes é, na verdade, parte de um refinamento sutil. Cada encarnação é uma oficina onde virtudes são forjadas. E é por isso que muitas vezes sentimos afinidade com certas pessoas, talentos naturais em áreas que nunca estudamos, ou até medos que não têm causa aparente nesta vida. São marcas de outras jornadas, sinais de que o tempo não apaga. Ele registra, ele molda, ele aperfeiçoa. Blavatsky ensinava que tudo o que cultivamos na alma é eterno. A bondade que praticamos, o autoconhecimento que buscamos, as lições que aceitamos, tudo isso viaja conosco, de existência em existência, como luz acumulada no espírito. Por isso, nada do que é feito com consciência se perde. Cada gesto de amor, cada renúncia sincera, cada despertar de compaixão, tudo isso ultrapassa os muros da morte e floresce em futuras vidas como dons, oportunidades e intuições profundas. E quando percebemos isso, a vida deixa de ser uma corrida contra o tempo e passa a ser uma jornada com o tempo. Uma travessia sagrada onde o presente não é mais um ponto isolado, mas uma ponte entre o que fomos e o que podemos nos tornar. Helena Blavatsky não queria que acreditássemos nisso como se fosse uma fé cega. Ela nos convidava a observar, a intuir, a lembrar, porque há algo em nós que já sabe de tudo isso.
Só está esperando ser relembrado. O livre-arbítrio. Dentro da lei. Uma das maiores confusões sobre o karma é pensar que ele elimina a liberdade, como se estivéssemos condenados a viver os efeitos do passado sem poder mudar nada. Mas Blavatsky esclarece: o karma é a lei, sim. Mas dentro da lei o livre-arbítrio é absoluto. Você não escolhe o terreno que recebe, mas pode escolher como cultivá-lo. E é justamente essa escolha que transforma o destino em consciência e a dor em libertação. Não somos robôs cósmicos presos a engrenagens invisíveis. Somos consciências em processo de despertar, e cada decisão que tomamos, por menor que pareça, altera o caminho que virá. A ação de hoje, guiada pela lucidez, pode dissolver o peso de karmas antigos. A atitude elevada diante de um desafio pode encerrar um ciclo que se arrasta por séculos. Blavatsky nos mostra que o verdadeiro poder da alma não está em prever o futuro, mas em escolher com sabedoria no presente. E é nesse ponto que o karma deixa de ser um fardo e passa a ser uma ferramenta. Quando usamos o livre-arbítrio com intenção, nos tornamos alquimistas do destino. A cada vez que perdoamos, que agimos com integridade, que buscamos compreender em vez de reagir, estamos criando karmas luminosos. Estamos semeando realidades futuras onde o sofrimento cede lugar à sabedoria, e a repetição cega dá espaço à evolução consciente. Blavatsky dizia que o universo é justo, mas essa justiça não é imediata. Ela é profunda. Às vezes, o bem que fazemos hoje só florescerá em outra vida. E isso exige fé, não uma fé cega, mas uma fé vibrante, enraizada na compreensão de que tudo o que é verdadeiro permanece. Ao escolhermos o bem mesmo sem recompensa, tocamos um nível mais alto da existência, um campo onde os mestres operam, onde o tempo já não mede os resultados, mas a intenção do coração. Essa compreensão transforma nossa forma de viver. Já não buscamos resultados rápidos nem retribuições imediatas, buscamos coerência, profundidade, alinhamento com a alma. Sabemos que cada pensamento constrói, que cada escolha reverbera, que o que emitimos volta, e que o livre-arbítrio é o pincel com o qual desenhamos o retrato de nossas futuras vidas. E por mais complexo que isso pareça, é nesse ponto que começa a verdadeira liberdade. Almas que se reconhecem, além do tempo. Há encontros na vida que nos marcam de forma inexplicável. Olhares que nos atravessam como se nos conhecessem. Relações que começam com uma intensidade incomum, de amor ou de conflito. Para Helena Blavatsky, isso não é acaso nem coincidência. São reencontros kármicos, vínculos entre almas que já caminharam juntas em outras vidas, e que agora se reencontram para concluir o que foi deixado em aberto, harmonizar o que foi rompido ou fortalecer laços que transcendem o tempo. Muitas vezes, os relacionamentos mais difíceis são também os mais importantes espiritualmente. A alma reconhece, mesmo que a mente não compreenda. E nesse reconhecimento silencioso, antigas emoções vêm à tona. Algumas doces, outras dolorosas. Blavatsky ensina que nada se perde no campo magnético da alma. A energia de uma relação mal resolvida, por exemplo, pode voltar séculos depois, encarnada em outra forma, exigindo perdão, desapego ou transformação. Por isso, o karma não age apenas em eventos externos, mas principalmente através das pessoas que atraímos. Não é incomum renascermos perto das mesmas almas, alternando papéis. Quem foi pai pode ser filho, quem foi amante pode ser irmão, quem foi inimigo pode voltar como parceiro. A vida cria os cenários ideais para que a alma evolua, e os relacionamentos são uma das maiores ferramentas desse processo. Neles, o karma atua com precisão cirúrgica, mas nada disso tem a ver com punição ou recompensa emocional. É aprendizado em estado puro. Cada relação intensa carrega lições que o espírito escolheu enfrentar. Helena Blavatsky dizia que o verdadeiro buscador espiritual olha para os vínculos humanos não com desejo ou medo, mas com consciência. Ele pergunta:
O que esta pessoa veio me mostrar? O que em mim ainda reage, se fere, se apega ou julga? E a partir dessas perguntas, começa a trabalhar internamente. E quando compreendemos isso, até os relacionamentos mais desafiadores ganham um novo significado. Não mais como obstáculos, mas como mestres disfarçados. Almas que, por amor à nossa evolução, aceitaram nos confrontar, nos frustrar ou nos despertar. Nesse nível de entendimento, até a dor se torna sagrada, porque revela aquilo que precisa ser curado. E nos lembra que não estamos vivendo histórias soltas. Estamos vivendo capítulos cuidadosamente entrelaçados por uma inteligência maior, que deseja, acima de tudo, nossa libertação, as provas escolhidas pela alma. É natural que diante da dor a pergunta surja: por que isso está acontecendo comigo? Mas Blavatsky nos convida a inverter essa pergunta. O que em mim atraiu essa experiência e o que posso aprender com ela? Para ela, a alma, antes de renascer, escolhe com precisão as provas que irá enfrentar, não por masoquismo espiritual, mas porque reconhece que certos aprendizados só florescem sob pressão e que certas virtudes só despertam diante da adversidade. Os maiores desafios não são castigos, mas convites. Convites para transmutar orgulho em humildade, apego em liberdade, arrogância em compaixão. Muitas vezes, a dor que enfrentamos nesta vida foi um desafio aceito antes de nascermos, um acordo silencioso feito por nossa consciência superior, sabendo que seria exatamente aquilo que precisávamos para quebrar velhas ilusões e expandir nossa visão. Blavatsky nos lembra: não estamos aqui para viver confortavelmente, mas para evoluir com profundidade. Isso muda tudo. Em vez de perguntarmos, por que comigo? Começamos a perguntar, por que agora? Em vez de resistir ao sofrimento, podemos mergulhar na sua origem, decifrar seus códigos e extrair sua sabedoria. A vida não se repete por crueldade. Ela repete a lição até que aprendamos. E a dor é uma forma extrema de ensino quando a alma se recusa a escutar os sussurros da consciência. Por isso, quanto mais cedo aceitamos e compreendemos, mais rápido a prova cumpre seu propósito e cessa. Blavatsky dizia que cada prova superada gera um salto vibracional. O espírito se purifica, se fortalece e se eleva. Não há vitória verdadeira sem provação. Não há luz legítima sem escuridão enfrentada. O iniciado, o verdadeiro buscador, não foge do sofrimento. Ele o atravessa com olhos de observador, com alma de guerreiro e com coração de aprendiz. E é nesse atravessar que ocorre a verdadeira alquimia interior. O ser humano denso se transforma em consciência desperta. A compreensão dessas provas muda completamente o relacionamento que temos com a vida. Deixamos de viver como vítimas de um mundo injusto e passamos a viver como co-criadores de um propósito superior. Percebemos que nada é desperdiçado, nem mesmo as quedas. Que até o erro tem valor quando se transforma em arrependimento consciente e aprendizado real. E que sim, somos nós mesmos, em níveis mais sutis de existência, os arquitetos de nossas provas, os semeadores de nossas próprias possibilidades de libertação. O despertar que rompe a roda. Há um momento na jornada da alma em que algo muda, um instante silencioso mas profundo, em que o ser humano começa a perceber que tudo o que vive, alegrias, tristezas, encontros, perdas, segue um padrão. Um eco que se repete com nomes diferentes, rostos diferentes, mas com o mesmo significado oculto. Blavatsky dizia que esse é o ponto do despertar. Quando o indivíduo começa a ver por trás do véu, a perceber que está preso a uma roda, e que essa roda se chama samsara, o ciclo incessante de nascimento, morte e renascimento. Mas esse despertar não é um milagre que cai do céu. Ele é o fruto de muitas vidas de busca, dor e amadurecimento. A alma só desperta quando está pronta para romper com a ilusão. E o que é essa ilusão? A ideia de que somos apenas este corpo, esta personalidade, este nome. A ideia de que a felicidade está fora, no que se pode possuir, controlar ou conquistar. Para Blavatsky,
O maior obstáculo da alma é o ego, o eu transitório que acredita ser o centro do universo, ignorando a vastidão que o sustenta. Romper com a ilusão é doloroso, porque exige desapego de tudo aquilo que antes dava segurança. É como acordar de um sonho confortável e perceber que o mundo era apenas um reflexo, e que a realidade verdadeira é muito maior, muito mais intensa, muito mais exigente. Blavatsky alertava: o caminho do despertar é estreito, é solitário, é difícil, mas é o único que liberta. Nele a alma começa a se lembrar de si mesma, e ao fazer isso, começa também a compreender a engenharia do karma. É aqui que a magia acontece. O ser desperto deixa de reagir cegamente à vida. Ele começa a observar, a compreender, a escolher com sabedoria. Começa a agir com intenção elevada, sabendo que cada gesto molda seu campo vibratório. Ele já não se perde em vinganças, medos ou impulsos. Ele observa, aceita, ressignifica. E ao fazer isso, começa a queimar karmas antigos com a chama da consciência. Começa a escrever novas páginas com letras de luz. Blavatsky dizia que poucos chegam a esse ponto, mas todos têm essa possibilidade. O despertar não é um privilégio, é um chamado universal. Ele chega em forma de crise, de perda, de vazio. E aqueles que aceitam atravessar essas sombras sem fugir, sem anestesiar, sem se esconder, esses são os que realmente despertam. Porque só quem tem coragem de olhar para dentro é capaz de romper com os ciclos da dor e dar início à grande obra, a libertação do espírito. O despertar que rompe a roda. Há um momento na jornada da alma em que algo muda, um instante silencioso, mas profundo, em que o ser humano começa a perceber que tudo o que vive, alegrias, tristezas, encontros, perdas, segue um padrão. Um eco que se repete com nomes diferentes, rostos diferentes, mas com o mesmo significado oculto. Blavatsky dizia que esse é o ponto do despertar, quando o indivíduo começa a ver por trás do véu, a perceber que está preso a uma roda, e que essa roda se chama samsara, o ciclo incessante de nascimento, morte e renascimento. Mas esse despertar não é um milagre que cai do céu. Ele é o fruto de muitas vidas de busca, dor e amadurecimento. A alma só desperta quando está pronta para romper com a ilusão. E o que é essa ilusão? A ideia de que somos apenas este corpo, esta personalidade, este nome. A ideia de que a felicidade está fora, no que se pode possuir, controlar ou conquistar. Para Blavatsky, o maior obstáculo da alma é o ego, o eu transitório que acredita ser o centro do universo, ignorando a vastidão que o sustenta. Romper com a ilusão é doloroso, porque exige desapego de tudo aquilo que antes dava segurança. É como acordar de um sonho confortável e perceber que o mundo era apenas um reflexo, e que a realidade verdadeira é muito maior, muito mais intensa, muito mais exigente. Blavatsky alertava: o caminho do despertar é estreito, é solitário, é difícil, mas é o único que liberta. Nele, a alma começa a se lembrar de si mesma, e ao fazer isso, começa também a compreender a engenharia do karma. É aqui que a magia acontece. O ser desperto deixa de reagir cegamente à vida. Ele começa a observar, a compreender, a escolher com sabedoria. Começa a agir com intenção elevada, sabendo que cada gesto molda seu campo vibratório. Ele já não se perde em vinganças, medos ou impulsos. Ele observa, aceita, ressignifica. E ao fazer isso, começa a queimar karmas antigos com a chama da consciência. Começa a escrever novas páginas com letras de luz. Blavatsky dizia que poucos chegam a esse ponto, mas todos têm essa possibilidade. O despertar não é um privilégio, é um chamado universal. Ele chega em forma de crise, de perda, de vazio. E aqueles que aceitam atravessar essas sombras sem fugir, sem anestesiar, sem se esconder, esses são os que realmente despertam. Porque só quem tem coragem de olhar para dentro é capaz de romper com os ciclos da dor e dar início à grande obra, a libertação do espírito. As virtudes que refinam o karma Blavatsky
ensinava que o karma não se dissolve com palavras bonitas ou com arrependimentos superficiais. Ele é refinado por meio da ação consciente, da elevação interna e da vivência das virtudes superiores. Cada pensamento benevolente, cada ato de compaixão, cada renúncia ao ego, cria um impacto real no campo vibracional da alma. E esse impacto não desaparece. Ele altera a arquitetura do karma, reescreve o roteiro das próximas encarnações, abre novos caminhos de luz. Mas essas virtudes não podem ser forçadas ou teatralizadas. Elas devem brotar de dentro, como fruto de uma compreensão real. Blavatsky dizia que há uma grande diferença entre parecer bom e ser bom. A alma percebe a diferença. O universo também. O karma responde à essência, não à aparência. Por isso, o verdadeiro trabalho espiritual começa onde ninguém vê, no silêncio das intenções, nas escolhas feitas longe dos olhos do mundo, nas guerras internas vencidas com humildade. A compaixão, por exemplo, é mais do que um sentimento nobre. É uma chave alquímica. Quando você age com compaixão, mesmo diante da injustiça, você quebra a corrente do ódio. Quando perdoa sinceramente, você encerra um ciclo de séculos. Quando se cala em sabedoria, em vez de reagir com raiva, você interrompe um padrão que talvez venha se repetindo há muitas vidas. Blavatsky nos mostra que as virtudes são escudos e ferramentas espirituais ao mesmo tempo. A disciplina também ocupa um papel central, não como rigidez moral, mas como força de continuidade. A alma que deseja evoluir precisa criar hábitos elevados. Meditar, estudar, observar a si mesma com honestidade, renunciar ao que a aprisiona. Blavatsky comparava esse processo ao trabalho do escultor. Cada escolha consciente é um golpe no mármore bruto da personalidade, revelando aos poucos a forma da alma desperta. A disciplina é o instrumento da lapidação interior. E o desapego, talvez, seja uma das virtudes mais difíceis e mais libertadoras. Desapegar-se não é abandonar o mundo, é libertar-se da dependência emocional das coisas, das pessoas, das situações. É viver no mundo sem ser do mundo. É estar inteiro, mesmo quando tudo muda. Blavatsky dizia que a alma, quando livre dos apegos, sobe como o fogo em direção ao alto. E quanto mais leve ela se torna, mais rapidamente ela se move na espiral evolutiva, atraindo experiências superiores, relacionamentos mais conscientes e encarnações mais lúcidas. O karma coletivo e a alma universal. Quando olhamos para o mundo e vemos guerras, injustiças, catástrofes e ciclos de sofrimento coletivo, é comum sentirmos impotência. Mas Blavatsky nos ensina algo revolucionário. O karma não é apenas individual. Existe o karma das nações, das famílias, dos povos. Há uma teia invisível que liga todas as almas, e aquilo que parece externo também é um reflexo do que está sendo purificado em um nível mais profundo, coletivo. Estamos todos entrelaçados nessa grande alma do mundo. Isso significa que, ao nascermos em determinada região, cultura ou período histórico, não é por acaso. A alma encarna onde precisa estar, onde sua vibração corresponde ao aprendizado necessário e ao karma coletivo com o qual está entrelaçada. Às vezes participamos de grupos que estão atravessando grandes provações não como castigo, mas como missão. Blavatsky dizia que algumas almas encarnam justamente para ajudar a purificar o karma de grupos maiores, atuando como pontes de consciência no meio do caos. Esse karma coletivo se manifesta de muitas formas, através de crises econômicas, desastres naturais, opressões políticas ou sofrimentos herdados por gerações. Mas o mais importante, segundo Blavatsky, é entender que não estamos condenados a sofrer com isso. Estamos sendo chamados a transformar isso. E como se transforma um karma coletivo? Com o despertar de indivíduos. Cada pessoa que desperta, que age com consciência, que rompe com padrões destrutivos, está limpando parte desse campo compartilhado. Somos muito mais influentes do que imaginamos. Um gesto de paz num ambiente carregado de ódio gera ondas invisíveis que se propagam.
Um pensamento elevado em meio ao desespero coletivo pode agir como um raio de luz. Quando compreendemos que nosso estado interior contribui para o estado do mundo, o senso de responsabilidade se expande. Blavatsky afirmava que o verdadeiro discípulo não busca apenas a própria libertação, mas a libertação de todos os seres, porque entende que não há separação. Nesse ponto, o karma se revela como uma escola cósmica, não apenas para o indivíduo, mas para a humanidade inteira. Estamos todos aprendendo juntos, evoluindo juntos, curando juntos. E à medida que mais almas despertam para essa consciência de unidade, as estruturas antigas caem, os ciclos de dor se rompem e um novo mundo se anuncia. Blavatsky acreditava firmemente: quando um único ser desperta verdadeiramente, todo o universo se move com ele. E talvez você seja um desses pontos de virada. A jornada da alma, através dos mundos. A maioria das pessoas imagina a reencarnação como um retorno sucessivo em corpos humanos, mas Blavatsky amplia essa visão. Para ela, a alma é uma viajante cósmica. Não nasce com o corpo. Ela vem de longe. Antes de vestir carne humana, já habitou outros reinos, já foi mineral, vegetal, animal, e ainda caminhará por outros planos de existência que a maioria sequer consegue conceber. A reencarnação é apenas uma etapa, um ciclo dentro de ciclos maiores. Cada fase da jornada tem um propósito específico. Quando a alma habita formas mais densas, ela aprende as leis da matéria. Quando alcança a forma humana, ela desperta o senso de identidade e livre-arbítrio. Mas o verdadeiro destino da alma não é se fixar na terra, é ascender. Blavatsky afirmava que o ser humano é um elo entre o animal e o divino, uma ponte viva. E a reencarnação, com todos os seus desafios, é o caminho que transforma essa ponte em consciência. Essa perspectiva muda a forma como nos vemos. Já não somos apenas humanos tentando sobreviver. Somos entidades espirituais em evolução, usando o corpo como instrumento, o mundo como espelho e o tempo como laboratório. Blavatsky dizia que a alma está em processo de recordação. Quanto mais despertamos, mais lembramos de quem realmente somos. E quanto mais lembramos, mais rapidamente subimos os degraus da existência. Nesse processo, algumas almas já estão mais próximas da libertação. Elas encarnam com uma missão clara, com uma luz que parece irradiar de dentro. Outras ainda caminham entre ilusões, repetindo padrões antigos. Mas nenhuma alma está perdida, apenas em estágios diferentes do mesmo caminho. A diferença está na consciência. Quem enxerga o mundo com olhos espirituais compreende que cada ser está exatamente onde precisa estar para evoluir. E ao compreender isso, surge algo poderoso: a compaixão, não como um sentimento de pena, mas como um reconhecimento profundo da jornada do outro. Blavatsky dizia que a verdadeira sabedoria é silenciosa, humilde e compreensiva, porque sabe que já foi tudo o que hoje julga. Já caiu onde hoje critica. E também já se levantou. Por isso a alma desperta não condena. Ela inspira. Ela guia. Ela serve. E é assim que a reencarnação deixa de ser uma prisão e se torna um templo. Quando a alma deixa de voltar para a maioria, a reencarnação parece infinita, um ciclo constante de nascer, viver, morrer e renascer. Mas Blavatsky nos mostra que esse ciclo não é eterno. Ele é uma escola. E como toda escola, chega um momento em que o aprendizado se completa. A alma que compreendeu, integrou e purificou suas lições não precisa mais retornar à matéria. Ela rompe com o ciclo do samsara e ascende a esferas mais sutis de existência, onde o tempo não governa, onde a dor não se impõe, onde a verdade não precisa ser buscada, pois já é vivida. Essa libertação não é uma fuga do mundo, mas uma culminação de consciência. A alma não abandona a terra porque a rejeita, mas porque já a compreendeu em sua totalidade. Blavatsky explicava que essas almas se tornam livres do karma porque já não criam novos vínculos de ignorância.
Suas ações são puras, desinteressadas, em total alinhamento com a lei divina. Elas já não precisam colher nada porque só semeiam luz. Já não têm apegos, desejos ou ambições pessoais. Apenas servem ao bem maior. E o que acontece com uma alma assim? Ela pode escolher não mais encarnar. Ou pode, por amor, retornar voluntariamente para ajudar outras almas a despertar. São essas as consciências que Blavatsky chamava de adeptos, mestres de sabedoria, ou Mahatmas, seres que ultrapassaram o ciclo humano, mas que permanecem em silêncio, operando nos bastidores da humanidade, inspirando, protegendo, guiando. Eles são a prova viva de que a libertação é possível, e mais, que ela é real. Mas a libertação não começa depois da morte. Ela começa agora, no modo como você responde à vida, no modo como você escolhe viver. Cada escolha que você faz fora do ego, cada gesto movido pela verdade e não pelo interesse pessoal, cada silêncio que vem da sabedoria e não da omissão, tudo isso são passos rumo à transcendência. Blavatsky dizia que o karma deixa de nos prender quando deixamos de viver apenas para nós mesmos. E talvez o mais bonito de tudo seja perceber que essa libertação não exige dogmas, rituais ou promessas. Ela exige consciência, presença, verdade interior. E isso está ao alcance de qualquer alma que deseje profundamente despertar. Porque o fim do ciclo das encarnações não é um prêmio, é um estado natural de quem se lembrou completamente de si. E quando isso acontece, a alma não volta mais por necessidade, mas por compaixão. E nesse gesto, ela se torna luz no caminho dos que ainda estão aprendendo a enxergar. Lembrar, para evoluir. Tudo o que você viveu até aqui não foi em vão. Nenhuma dor foi aleatória. Nenhuma escolha foi irrelevante. Cada passo da sua jornada, por mais obscuro, difícil ou confuso que tenha sido, está conectado a uma verdade maior, a de que você é uma alma em evolução, moldando sua própria realidade com cada pensamento, cada ato, cada intenção. Blavatsky não nos ofereceu essas ideias como consolo, mas como instrumentos, ferramentas para lembrar, para despertar, para transformar. Reencarnação e karma não são castigos ou recompensas, são leis vivas, amorosas, precisas, leis que nos dão exatamente o que precisamos para crescer. E quando você entende isso, a vida deixa de ser uma sequência de acasos e passa a ser um campo de treinamento espiritual. Nada mais é desperdiçado, nem os fracassos, nem as perdas, nem as dores. Tudo se torna matéria-prima para a construção da alma desperta. Tudo se transmuta em ouro interior. Esse entendimento não exige que você acredite cegamente. Ele convida você a observar sua própria vida com novos olhos, a buscar os padrões, a escutar os sinais, a reconhecer nos encontros, nas emoções e até nos conflitos os ecos de uma história muito mais antiga do que parece. Blavatsky dizia que não é preciso recordar vidas passadas para sentir sua influência. Basta olhar honestamente para quem você é agora, porque tudo o que você foi, vive em você. E talvez essa seja a mais bela revelação. Você tem nas mãos o poder de mudar, neste instante, neste corpo, nesta vida. Não importa o que veio antes. O que importa é o que você escolhe agora. A cada decisão, você está construindo o campo onde renascerá. A cada gesto, está programando sua próxima experiência. A vida é um espelho que reflete com exatidão o que você oferece. E quando você oferece consciência, amor e verdade, a vida responde com luz. Helena Blavatsky nos ensinou que o maior ato espiritual não é fugir do mundo, mas iluminá-lo. E isso começa em você, no silêncio das suas escolhas, no cuidado com suas palavras, no modo como você trata os outros. A eternidade não está lá fora. Está pulsando dentro de você. E talvez você não esteja aqui ouvindo tudo isso por acaso. Talvez esta seja uma lembrança. Um sussurro da alma dizendo: você já sabia. E agora, é hora de viver como quem realmente se lembrou. Talvez a maior verdade que podemos extrair de tudo o que foi dito
não esteja nos conceitos, mas na consciência que nasce ao ouvi-los. A reencarnação não é um mistério distante. Ela está viva em cada desejo que você sente, em cada medo que ainda carrega, em cada intuição que não consegue explicar. O karma não é uma ameaça, mas uma resposta amorosa do universo ao que sua alma ainda precisa entender. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há em você algo que já despertou. Algo que está pronto para lembrar quem você realmente é. Olhar para a vida com os olhos da teosofia é como acender uma luz em um corredor escuro. De repente, tudo faz sentido. Os encontros, as dores, as alegrias intensas e até as ausências que ainda doem. Tudo isso tem origem, consequência e propósito. E mais do que isso, tudo isso pode ser transformado. Porque agora você sabe. Cada escolha é uma semente. Cada pensamento é uma construção. Cada intenção verdadeira é um passo em direção à libertação. Blavatsky nos mostrou que o caminho da alma não é linear, é espiralado. Avança, recua, gira sobre si mesmo, até encontrar a luz no centro. E essa luz sempre esteve dentro de você. Não importa em quantas vidas ela tenha sido obscurecida, esquecida ou abafada. O que importa é que agora, neste exato momento, você pode acessá-la. Pode decidir que não será mais prisioneiro de padrões inconscientes. Pode assumir as rédeas do seu destino e reescrevê-lo com a tinta da consciência. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, permita que ela floresça. Reflita. Sinta. Volte a este vídeo sempre que esquecer. E mais do que isso, compartilhe essa lembrança com o mundo. Talvez alguém ao seu redor também esteja pronto para despertar. Talvez alguém precise exatamente dessas palavras para iniciar sua própria libertação. O conhecimento só cumpre sua missão quando se transforma em vida, e a vida se transforma quando é guiada pela alma. Se essa jornada fez sentido para você, considere se inscrever no canal e curtir este vídeo. Não apenas como um gesto digital, mas como um compromisso com a sua própria busca. Escreva nos comentários o que mais ressoou com sua alma, ou compartilhe a dúvida que ainda pulsa em silêncio. Este espaço é um ponto de encontro de consciências despertas. E se você chegou até aqui, talvez seja porque sua alma já sabe o caminho. Só precisava ser lembrada.